E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula aqui, onde nós vamos fazer uma revisão aí dos conteúdos que irão cair na prova. Uma revisão do tema geometria analítica, mais especificamente sobre o plano cartesiano. Lembrando que nós tivemos esta aula por videoconferência, mas devido a problemas no Zoom, ela foi interrompida ao meio aí, eu optei por estar gravando ela novamente. Tudo bem? Para tanto, pessoal, nós vamos ver aqui quais são as premissas, o que vai cair ou não na prova efetivamente. Detalhe, dentro daquele cronograma de estudo que eu passei para vocês, o plano cartesiano, premissas. Eu vou estar abordando aqui agora. Quais são as premissas, quais são os pontos importantes, as características ali do plano. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, plano cartesiano, ele é dividido aí, né, em dois eixos. Nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, ou Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, ou eixo X. Esses eixos se cortam de forma perpendicular ou ortogonal, ou seja, aqui, ó, formando 90 graus entre eles. Perfeito? Esse ponto de interseção das duas retas nós damos o nome de origem no plano cartesiano. Detalhe, estes eixos cortam o plano cartesiano dividindo em 4 partes. As 4 partes nós chamamos de quadrantes. Entre elas nós temos o primeiro quadrante, o segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada quadrante ele tem uma característica em relação ao sinal dos pontos e retas que estão posicionados nele. Observe que no meu primeiro quadrante sempre minhas abscissas serão positivas, as minhas ordenadas também. Já no segundo quadrante, minhas abscissas são negativas e as minhas ordenadas são positivas. E assim por diante. Tudo bem? Um fator muito importante é nós sabermos localizar os pontos do nosso plano cartesiano. Todo ponto ele precisará de uma abscissa e de uma ordenada. A esse par de informações nós chamamos de coordenadas ou par de ordenadas. Tudo bem? Então, ó, ponto A, ele possui um X, que é o nosso 3, e possui o 1, que é o nosso Y. Perfeito? Tranquilo até então? Então, as coordenadas são definidas simples, X e Y. Desta forma, nós temos então que o nosso ponto A é o 3 e 1, sempre assim, pessoal, o X primeiro, depois o Y, né? E pertencente ao primeiro quadrante. Por quê? Porque este ponto está compreendido aqui, ó, no meu primeiro quadrante. Mesma coisa acontece com o meu ponto B, né? Ele também está no meu primeiro quadrante, ó. Detalhe, o X dele vale 2 e o Y tem valor igual a 3. Tudo bem? E uma dúvida que os alunos têm aí, ó, frequentemente, é que se estiver em cima do eixo, professor, o que acontece? Nós dizemos que quando os pontos estão em cima do eixo, ele pertence aos dois quadrantes. Observe comigo, ó, o ponto C, menos 1 e 0. Ele pertence tanto ao segundo quanto ao terceiro quadrante. Beleza. Informação crucial aí, galera. O que é uma bissetriz? Pode estar caindo algo na prova em relação à bissetriz aí, tá? Nós temos que a bissetriz de um ângulo nada mais é do que uma reta que corta o ângulo ao meio, partindo o ângulo aí. Se fosse, por exemplo, um ângulo de 90 graus, partiria o ângulo em 45, 45. E é o que a bissetriz faz aqui no nosso plano cartesiano. Perceba que como as retas são perpendiculares, nós temos um ângulo aqui de 90 graus, né? Um segundo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus que é partido ao meio, formando aí dois ângulos de 45. Perfeito? Detalhe, pessoal. Então aqui nós temos essa bissetriz que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que dos quadrantes ímpares? Porque ela parte do meu quadrante 3 e vai para o meu quadrante 1. Perfeito? Então os quadrantes ímpares. Por isso que aqui 13, 1, 3. Perfeito? Detalhe muito importante aí, que todo ponto em cima, localizado nessa reta bissetriz, todo ponto que pertence à minha reta bissetriz,
dos quadrantes ímpares, o meu x e o meu y terão mesmas coordenadas. Como assim, professor? Dessa forma, ó. Pego aqui, ó. Suponhamos que esse laser seja um ponto. Qual é a minha abscissa? 2. Minha ordenada também é 2. Da mesma forma, ó, eu posso colocar aqui, ó, 3 e 3, 4 e 4. Aqui no meu quadrante 3 a mesma coisa, ó. Menos 3 e menos 3. Perfeito? Então, qualquer ponto da minha bissetriz dos quadrantes ímpares, nós temos que o meu valor da abscissa será idêntico, igual ao meu valor das ordenadas. Beleza, pessoal? Dica muito importante aí que pode estar sendo solicitada a vocês na hora da prova. Existe também a bissetriz dos quadrantes pares. Possui as mesmas propriedades. Ela parte aí, ó, do nosso segundo e quarto quadrante ao meio, formando aí ângulos de 45 graus de cada lado, né? Detalhe importante dela aí, ó, que ela não é, as coordenadas não são iguais, mas são opostas. Como assim, professor? Dessa forma, ó, se eu pegar aqui um ponto e colocar em cima qualquer ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, observe que o meu x é menos 1 e o meu y é o oposto de menos 1, ou seja, 1. A mesma coisa aqui, ó, eu posso colocar, ó, abscissa 2, ordenada menos 2. O valor é o mesmo, o que vai mudar aí é apenas o sinal, tudo bem? Informação importante aí, ó, para a gente estar fazendo a prova. Belezinha? Distância entre dois pontos, tema muito bacana aí também, e tem muitas questões de Enem que envolvem distância entre pontos. Observe comigo, nós temos 3 casos para serem calculados a distância entre pontos. Primeiro caso, bem simples, quando nós temos que os nossos pontos, ou a nossa reta nessa distância aí, ela é paralela ao eixo X, conforme a imagem aqui, ó. Observe que a minha distância AB é paralela ao eixo X. Como que eu identifico isso? Só pelos pontos. Simples, ó. Sempre que dois pontos são paralelos a X, o valor de Y deles é o mesmo. Tudo bem? Observa comigo. A possui Y igual a 1, B também. O que vai variar aí nas suas coordenadas é apenas o X. Quando você vai calcular essa distância, basta você subtrair um ponto pelo outro. Independente de qual seja, tá, pessoal? Por isso que tem um módulo aqui, ó. Você pode subtrair A de B ou B de A. Que a distância de A a B, convenhamos que é a mesma distância de B a A. Como nós não temos distâncias negativas, né, não é possível, por isso que existe esse módulo aqui. Então, ó, calculando essa distância, poderia ser 1 menos 4, que me daria um resultado menos 3 em módulo igual a 3, ou 4 menos 1, que é simplesmente 3. Temos a distância também no meu segundo caso, vertical, ou seja, paralela ao meu eixo Y aí, que funcionaria da mesma forma. Em módulo, você pode subtrair um pelo outro, que será o mesmo valor, tudo bem? E por fim, a mais usual, e a que possivelmente você verá na prova, é a distância quando não é paralelo a eixo nenhum, né? É até mais comum de você ver dessa forma. Aí, quando você tem essa situação, você precisa calcular a distância através do teorema de Pitágoras. Como assim, professor? Simples, ó. Eu tenho A a B. Estou calculando a distância de A a B. Para mim calcular essa distância, eu traço aqui uma reta paralela ao eixo Y e outra paralela ao eixo X, formando aqui um triângulo retângulo. Perfeito? Podemos até observar, ó, que aqui seria o nosso ângulo de 90 graus. Com isso, nós vamos fazer aqui que a nossa distância é a hipotenusa e as nossas duas laterais aqui são os catetos. Aí eu posso calcular, ó, que o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, conforme o teorema de Pitágoras, né? Aí, pessoal, uma forma mais usual é essa aqui, ó. Vocês podem estar usando aí, ó. Lembrando que os catetos eles podem ser calculados com as formas anteriores, né, ó. Por exemplo, como aqui é paralelo, meu Y é paralelo a Y, perdão, BC é paralelo a Y, basta subtrair um de outro, né? Eu vou encontrar aqui e eleva ao quadrado.
A mesma coisa pode acontecer aqui. Tá bom, pessoal? Então, a fórmula fica desse jeito aqui. Se caso surgiu uma dúvida, um aluno perguntou, professor, mas por que não tem módulo aqui embaixo? Sempre que a gente eleva ao quadrado, não precisa de módulo, né? Todo número negativo ao quadrado, ele sempre fornecerá um valor positivo. Então, ficaria desta forma aqui. Beleza? Um exemplo do que pode ser visto na prova. Ó, Daniel e Pedro estão em busca de um tesouro perdido. Eles possuem um mapa com coordenadas cartesianas cuja unidade padrão é o quilômetro. Sabendo que, no mapa, eles estão no ponto -1 e 3, e o tesouro está em B, 2 e 1, calcule a distância deles ao tesouro. Beleza? Aqui só uma informação gráfica para vocês, né? Desenhei no plano cartesiano os pontos e a distância que nós estamos calculando. Perceba que, só de olhar para os pontos, eu já sei que eles não são paralelos a nada. Mas, professor, por quê? Simplesmente pelo fato, ó, que para eles serem paralelos a x, o y deveria ser igual. Seria ser 3, 3. Se eles forem paralelos a y, o x deveria ser igual. Perceba? Logo, como eu vejo aqui que não tem nada igual a nada, eu já sei que eles não são paralelos a nenhum eixo. Então, usando a fórmula que nós vimos aqui, provavelmente na prova ele vai fornecer essa fórmula para vocês. Observe que basta eu substituir os valores. Ó, eu vou calcular o meu primeiro cateto, que é o cateto aqui, ó, este daqui ó, que eu demarquei. Como que eu vou calcular essa distância? Simplesmente subtraindo um pelo outro, ou seja, y de A menos y de B, e vou calcular a distância desse outro cateto aqui também, substituindo x de A menos x de B. Tranquilo? Portanto, ó, y de B é igual... Ah, pessoal, aqui teve uma inversão aqui, eu pus y de A no lugar. É até bom que já fica demonstrando para vocês que tanto faz, tá? Você pode fazer de um jeito ou de outro, a distância de um ponto a outro é a mesma, independente de onde você começa. Tudo bem? Então, ó, -1, -3 ou 3 menos -1 seria a mesma coisa, tá joia? X de B aqui, ó, seria 2, x de A menos 1. Tranquilo? Isso não vai interferir em nada na nossa resposta. Aqui eu tenho -4 mais 3. Elevando ao quadrado 16 e 9, ou seja, 25. Detalhe, a distância, o exercício fala o seguinte, ó, cujas unidades padrão é o quilômetro. Significa que cada tracinho do plano cartesiano aqui, ó, é 1 quilômetro. Ou seja, a unidade que nós encontramos é 5, por quê? Quilômetros. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Exercício bem suave aí. Ponto médio de um segmento. Tema muito importante também para a nossa prova, tá? Ponto médio de um segmento, até queria frisar com vocês aquela experiência que a gente fez do lápis e do livro, né? Que a gente encontrou o ponto médio e o centro de massa de algumas figuras aqui. Mas depois, se quiserem, assista a aula novamente, tenho certeza que será produtivo a vocês. Tudo bem? Ponto médio de um segmento qualquer nada mais é do que o meio. É quando você parte um segmento ao meio. Exemplo, segmento AB aqui, ó, partir ao meio, ó, o M. O ponto M, o médio, é o meu ponto ao meio aí, que partiu meu segmento ao meio. Ou seja, de M a A é igual de M a B. A forma para você encontrar ele nada mais é do que a semissoma das abscissas, você vai encontrar a sua abscissa, e a semissoma das ordenadas, você vai encontrar a sua ordenada. Tudo bem? Semissoma, pessoal, nada mais é do que somando aí o x com x e dividindo por 2. É uma média, né? Pois bem, fazendo o exercício em questão aqui, ó, eu vou colocar, então, minhas informações. Observe comigo, essa transição não era para estar aqui. Mas vamos lá. X de A é menos 2, mais x de B, que é 4. Tranquilo, ó? Beleza? Seriam minhas informações agora no Y, ó. Y de A. Y de A é menos 1. Y de B são 3. Portanto, ficaria desta forma aqui. Resolvendo o meu exercício, eu tenho que menos 2 mais 4 igual a 2, menos 1 mais 3 igual a 2, 2 sobre 2 igual a 1.
Ou seja, o nosso ponto médio deste segmento aqui está em 1, 1. Como nós podemos ver aqui também graficamente. Ó. Beleza? Continuando aí, ó, nós vamos tratar agora do tema baricentro, como está na nossa rota de estudos. Mas detalhe, geometricamente não tem como eu falar de baricentro sem antes falar de mediana. Então, vou fazer uma breve revisão do que é uma mediana aí, tá bom? Ó, chamamos de mediana o segmento que liga o vértice de um triângulo ao ponto médio de seu lado oposto. Como assim, professor? Olha, eu tenho meu vértice A e o lado oposto ao vértice A é BC. Tudo bem? Então, eu vou buscar aqui ó, um ponto médio. Eu vou estar buscando o ponto médio de BC e ligando ele, ó, suponhamos que aqui é o ponto médio, né? Ó, médio, e vou estar ligando ele ó, a A. Isso aqui nós chamamos de mediana. Tudo bem? Simplesmente isso. Ficaria desta forma, ó. Tranquilo? Aí nós temos que, como o triângulo tem 3 vértices, logo ele terá 3 medianas também, ó. Só não estou lendo muito a parte dos slides, que não, como eu disse, é apenas uma revisão. Tudo bem? Então, portanto, ó, essas 3 medianas, elas sempre possuirão um ponto de intersecção, onde elas se cortam. A este ponto nós chamamos de baricentro, que nada mais é do que o centro de massa do nosso triângulo. Significa que ali, se fosse no caso aí de um pilar, ou se fosse no caso de uma laje, ou de um caderno, ou de qualquer objeto, se você conseguir equilibrar exatamente um ponto, aqui você equilibra toda essa estrutura de forma estável. Tudo bem, pessoal? Coisa bacana. Então, esse aqui é o nosso baricentro. Mas o que possivelmente poderia cair na prova? Ó, o ponto de interseção das 3 medianas chama baricentro, sim. O baricentro, ou centro de massa, muito importante, sempre divide uma mediana em 2/3 e 1/3. Como assim, professor? Dessa forma, ó. Imagine com amigo a mediana MB. Bem, essa mediana relativa ao lado AC aqui, ó. Observe que sempre esse lado aqui, ó, será maior do que este. E a proporção sempre será, esse lado maior terá 2/3 do segmento e o lado menor 1/3 do segmento. Exemplo, suponhamos que a distância de MB, ou do ponto médio AC, até B, seja 12. Se for 12, nós temos que esse primeiro trecho aqui, ó, do ponto ao vértice, do baricentro ao vértice, será 8 e o outro será 4. Tudo bem? 2/3 de 12 é 8 e 1/3 de 12 é 4. Tranquilo, pessoal? Continuando aí, uma coisa importante a ser dita, a distância do baricentro ao vértice sempre será o dobro do baricentro ao lado oposto ao vértice. Simples, né, pessoal? Porque se aqui é 2/3, deste lado aqui sempre 1/3, 2/3 é o dobro de 1/3. Beleza? Ó, tem uma forma mais fácil de calcular a mediana, o baricentro. Não precisa você passar por aquela prova de fazer cálculo de uma mediana, 2, da terceira, e encontrar o baricentro. Basicamente, você vai fazer a média dos 3 pontos aí, ó. Você tem um ponto A, B e C. Perfeito? São os vértices do triângulo. Você colocando a média de A, B e C, você encontra aí tanto a abscissa quanto a ordenada. Bem semelhante, né, pessoal, com o ponto médio. Então, ó, um exemplo aí, ó. Dado os vértices 0, 0, 1, 4, 5 e 2, determine o baricentro desse triângulo. Ó, beleza. Tem um triângulo ali, acabei de desenhar ele para vocês. É claro e evidente que na hora da prova você nem precisa desenhar, você já pode ir direto para a sua fórmula aqui. Estou desenhando a nível de conhecimento para vocês aí. Detalhe, ó, vou encontrar primeiro de forma geométrica. Meu MA, segunda mediana e minha terceira mediana. Encontrei aqui, ó, meu ponto, meu baricentro, ó, que seria G igual a 2, 2. Tudo bem, pessoal? Só pelo desenho aqui eu já consegui encontrar. Mas agora nós vamos fazer de forma algébrica. A forma que possivelmente você vai utilizar para resolver na hora da sua prova. Ó, eu vou colocar
Meu x de A, 0. X de B, 1. X de C, 5. Bem, ó, formei aqui as minhas abscissas. E aqui estou formando as minhas ordenadas, que é 0, 4 e 2. Fazendo a soma aí, 6 e 3, encontrei o mesmo valor que no desenho. Perceba então que eu fiz o mesmo exercício de duas formas diferentes, geometricamente e algebricamente. É muito bom você ter uma noção um pouquinho do que está acontecendo aqui no plano cartesiano, porque acontece talvez do aluno errar um sinal aqui e dar um baricentro que nem está dentro do triângulo. Né? Por exemplo, dá um ponto do baricentro aqui, ó. Então, assim, está errado. Né? Então, é bom você ter uma noção, opa, ele tem que ser aproximadamente, pelo menos aí entre 2 e 2, em algum lugar aqui, tudo bem? É muito bom você usar a lógica aí para essa informação. Beleza. Outro ponto importante, que com certeza vocês verão na prova, é como se calcula a área de um triângulo e dos demais polígonos, mas a princípio aqui do triângulo. A área do triângulo de vértices pode ser calculada simplesmente por essa forma aqui, ó, é metade do determinante, ou meio vezes o determinante entre esses pontos. Como que faz isso, professor? Exemplo de como que isso pode cair na prova, ó. Carolina e Laila são arquitetas e estão projetando um monumento de base triangular, cujos vértices são A igual a 2 e 3, B 1 e 8 e C igual a menos 5 e 2. Para a aquisição de material, elas necessitam saber a área da base deste monumento. Portanto, determine a área da base. Tranquilo? Então, me deu 3 pontos aqui, no plano cartesiano. E o que eu calculo? A área desse triângulo. Simples assim. Observe, pessoal, que geralmente no Enem, vestibulares, até mesmo na minha prova, talvez não cairá. Determine a área desse triângulo pelo método tal. Não. Ele te dá um triângulo, te pede que você buscar a área dele de uma forma, tá até disfarçada, né? A área desse monumento. Mas aí você vai ligando as coisas aí, encontrando que é a área do triângulo. Beleza? Como que é feito? Simples, ó. Você vai calcular o determinante desses 3 pontos. O método mais fácil é você alinhar esses 3 pontos aqui, lembrando que no triângulo a ordem não importa. Você pode começar com 1 e 8, ou com 2 e 3, ou com menos 5 e 2. Tanto faz, tudo bem? Observe que 2 e 3, coloquei que meu ponto B era 1 e 8 e o meu ponto C 5 e 2. Para mim fazer este determinante, é de suma importância eu pegar o meu primeiro ponto e repetir aqui embaixo, tá bom? Então não esqueça de estar fazendo isso para calcular o determinante. Se você quiser tentar calcular, pause o vídeo, tenta fazer o cálculo do exercício e ver se você vai conseguir o mesmo resultado que eu. Beleza. O primeiro passo aqui, ó, é a gente multiplicar as diagonais. Sempre que ela é descendente, a gente conserva o sinal encontrado. Exemplo, né? 2 vezes 8, 16. 1 vezes 2, 2. Menos 5 vezes 3, menos 15. Aí, na diagonal ascendente, você tem que trocar o sinal encontrado. Exemplo, 1 vezes 3 seriam 3. Troque o sinal, menos 3. Menos 5 vezes 8, menos 40. Troque o sinal, mais 40. 2 vezes 2, 4. Trocando o sinal, menos 4. Beleza? Somando essa galera toda aqui, ó, nós encontramos que 16 mais 2 menos 15, menos 3 mais 40 menos 4 é igual a 36. Logo, 36 é a área, professor? Não. Detalhe, talvez eu não falei antes. O determinante está em módulo. Possivelmente, você pode estar calculando um determinante e está dando valor negativo. Aí você vai estar pensando, professor, mas como que vai existir uma área negativa? Por isso que tem um módulo. Né? Deu negativo? Tira o sinal de menos e continua com aquele mesmo valor que a sua resposta está certa. Então, dependendo do jeito que você inserir esses 3 pontos aqui, você vai encontrar um valor de menos 36, que não está errado, porque está em módulo, né? Então, totalizando daí o mesmo 36. Agora, para você encontrar a área do seu triângulo, é necessário você multiplicar por meio ou dividir por 2 aí, esse determinante, né? 36 dividido por 2 igual a 18 unidades de área. Ou seja,
Se esse plano cartesiano está trabalhando em metros para esse monumento, observe que a área desse triângulo terá 18 metros quadrados. Beleza, pessoal? Área de um polígono. Aqui é um pouco mais complexo. A forma que nós vamos usar para calcular a área do polígono é a mesma, mas assim, exige um pouco mais de atenção por parte do aluno. Olha o que o exercício nos fala. Ó. Podemos calcular a área de um polígono convexo qualquer de n vértices no plano cartesiano. Então, assim, dentro do plano cartesiano aqui, você pode calcular qualquer polígono, seja ele, como o próprio enunciado disse aí, n vértices. Pode ser um octógono, um eneágono, um dodecágono, um hexágono, tranquilamente, tá bom? Eu vou estar calculando aqui a área de um pentágono, como exemplo para vocês. Ó, determine a área do pentágono de vértices. Temos a vértice aqui A, B, C, D, E. 5 vértices, como todo pentágono, né? Desenhando, ficaria desta forma. Ó, localizei meus 5 pontos. A, 2 e 1. B, está aqui. C também. Liguei aqui o meu pentágono. Ficou nesse formato. Detalhe, existem 2 formas de você calcular. Você pode estar dividindo o seu pentágono em triângulos. Observe, dividir meu pentágono em 3 triângulos. Você pode calcular o determinante de cada um deles e somar a área encontrada em cada um. Você terá a área do seu pentágono perfeitamente, tranquilamente. Tudo bem? Mas existe uma maneira mais prática, que é possivelmente vocês usarão na prova. Nós podemos calcular o determinante de tudo. Só que, para você calcular o determinante de todos os 5 pontos ao mesmo tempo, existem 2 regrinhas fundamentais. A primeira é que aqui a ordem importa. E qual que é a ordem correta de seguir? É a ordem da figura, tá bom? Você parte do primeiro. Se eu adotei essa ordem aqui, ó, eu tenho que seguir essa ordem. Eu posso pegar A, B, não posso pular para o B. Ó, perdão. Puxou aqui, pessoal. Eu começo de E, D. Aí eu não posso pular aqui para o B ou para o A. Se eu peguei E, D, eu tenho que pegar o C agora, depois o B, depois o A, para depois finalizar com o E no meu determinante. Tudo bem? Então, assim, você tem que adotar uma ordem. O primeiro passo para você fazer o exercício é você adotar ponto. Escolhe um ponto qualquer. Pode ser qualquer ponto da figura. Eu escolhi o ponto E. Beleza. Escolhendo o ponto E, agora eu tenho que escolher um sentido para onde eu vou. Ou seja, ou eu pego E no sentido horário, ou eu pego E no sentido anti-horário. Peguei o ponto E ali, ó, e vou seguir no sentido anti-horário como exemplo para vocês. Então, observa, ó, eu coloquei primeiro ponto, o que eu escolhi, 0 e 4. Segundo ponto, ponto B, né, que é o menos 2 e 1. Agora, o próximo ponto, obrigatoriamente, tem que ser C. Tá bom, pessoal? Se caso você colocar um outro ponto, como seja A ou B, você encontrará um resultado errado. Então, ó, ponto C, depois o ponto B, depois o meu ponto A. Perfeito? Detalhe, para calcular o determinante dessa forma, eu tenho que repetir o meu primeiro ponto, que é o E. Tranquilo? Acabei de fazer a repetição aqui, ou seja, vou fazer o determinante dessa matriz gigante aí, ó. Mas da mesma forma, ó, diagonais de mesmo sinal, detalhe. Muitos alunos pensam, professor, mas e agora? Quantas diagonais eu vou ter? Se eu tenho 5 pontos, automaticamente são 5 diagonais. Tudo bem? No triângulo a gente tinha 3, eram 3 diagonais a serem calculadas. Se é 5, são 5 diagonais. Se são um polígono de 12 lados, são 12 diagonais a serem calculadas. Tudo bem? Então, ó, mesmo sinal aí, né, quando é descendente, ou seja, 1 vezes 0, 0, 1 vezes menos 2 vezes menos 4, 8, 0, 0, 0, 2 e 1, 2, 2 e 4, 8. Perceba o seguinte, pessoal, não precisa ficar colocando esse tanto de zero aqui. Eu estou colocando para ficar mais didático, mas não é necessário, tá? Agora a mesma coisa. Diagonal ascendente, eu vou estar aí calculando, trocando o sinal, perfeito? Então, ó, começando lá de cima, menos 8 vezes 4, menos 2 vezes 4, menos 8. Trocando o sinal, mais 8. 0 e 1 é 0, a gente precisa trocar o sinal, né? 2 vezes menos 4, menos 8.
passará para 8, né? 0 e 0. Então, aqui nós temos nosso determinante. Resolvendo, somando todos os termos, encontro o valor de 34. Ou seja, a área deste pentágono será a metade de 34. A forma que eu vou usar é a mesma, tá bom? Então, determinante positivo, 34. 34, nós temos que esse pentágono possui 17 unidades de área. Beleza, pessoal? Exercício muito tranquilo aí, mas que exige um pouco de atenção da parte do aluno que vai resolver. Beleza. Pois bem, um outro tema muito importante que nós vamos ver também é a condição de alinhamento entre 3 pontos. Quando eu digo que é muito importante, porque também envolve a relação de matriz para o cálculo de determinante e tudo. Então, observe comigo. Ó, o enunciado diz o seguinte: a condição para que 3 pontos estejam alinhados, ou seja, para que 3 pontos sejam colineares, né, pertencentes ao mesmo ponto, à mesma reta, no plano cartesiano, é que eles se formem, entre eles, formam um triângulo de área igual a 0. Aí você pode me perguntar, mas como assim, professor, um triângulo de área igual a 0? Observe comigo. Imagine um triângulo qualquer. Bem, nesse triângulo aqui, vocês podem perceber o seguinte: ele possui, só um segundo aqui, ele possui os 3 pontos, e entre esses 3 pontos, como vimos nos exercícios passados, é possível a gente calcular uma área, correto? Agora, imagine minha segunda figura. Ó, eu peguei o meu ponto B, estou aproximando ele, ao contrário aqui, ó, estou aproximando ele da minha reta AC, ou seja, a minha área diminuiu, não é verdade? E se porventura eu trazer esse B para cima do segmento AC, observe o que acontece, ele vai virar uma reta. Então, se eu calcular a distância entre a área entre A, B e C, estarei encontrando aí a área igual a 0. Ou seja, entre aspas, né, eu tenho um triângulo de área igual a 0. Então, para que isso, professor? Qual é o intuito? Observe comigo. Se caso eu pegar, então, quaisquer 3 pontos, calcular o determinante dele e dividir por 2, a área dele será 0 e logo o próprio determinante deverá ser igual a 0. Tudo bem? Então, uma forma de nós conseguirmos entender isso, voltando no slide aqui, ó, para a gente calcular se 3 pontos são alinhados ou não, basicamente é só fazer isso. Eu pego os 3 pontos e vejo se eles pertencem à mesma reta através do determinante. Calculei o determinante dos 3 pontos, eu consigo ver se ele pertence ou não. Determinante igual a 0 significa que pertence à reta. Se o determinante der diferente de 0, aí nada mais é do que um triângulo com área. Você pega aquele valor do determinante, divide por 2 e você vai encontrar a área do seu triângulo. Perfeito, pessoal? Não vou me ater muito aqui, pois é muita matéria para revisar. Sabemos que a aula é cronometrada. Beleza. Uma outra informação importante, ó, determinação de uma equação da reta, ou da equação de uma reta. Observe aqui, pessoal, a reta R desse exercício aí, que passa por 2 pontos de coordenadas distintas. Então, para a gente calcular, vou adiantar um pouco aqui, já tivemos uma aula sobre isso, mas a nível de revisão aí, ó, basicamente eu vou calcular o determinante dos 2 pontos que eu tenho, ou seja, do ponto A e do ponto B, inserindo aí um terceiro ponto qualquer, ou seja, o x e y, e vou estar calculando, aqui ó, repetindo o primeiro ponto que eu inseri, lembrando que tanto faz, tá, pessoal? Qual ponto que eu insiro primeiro. Vou estar calculando este determinante aqui, ó. Então, é uma das formas da gente estar conseguindo calcular a equação geral da reta. Existem outras? Sim. Nós vimos aí nas aulas passadas o ioiô michôchô, né? Que é uma forma de calcular a equação da reta. Mas aqui, ó, essa é uma das principais que a gente pode estar fazendo. Basta, então, a gente ter 2 pontos, insere um x e y ali, acompanhando as coordenadas, e, por fim, repetindo o primeiro ponto da matriz. Portanto, ó, o exercício, o exemplo aqui, perceba que eu pus 0 e 3 porque é o ponto A, 4 e 1, meu ponto B. Tudo jóia?
Aqui é a mesma coisa, né? Vou multiplicar minhas diagonais com o mesmo sinal aqui, então fica 0, 4y, 3 vezes x, 3x. Do outro lado, eu vou trocar o sinal, portanto, fica menos 0, ou 0, né? Tanto faz. Menos x, né? Aqui, ó, x vezes 1, x. Passando aqui, menos x. 4 vezes 3, 12. Como eu vou trocar de sinal, menos 12. Perceba, então, ó, que juntando todas essas informações, a minha equação geral da reta fica desta forma. Tudo bem? Lembrando que aqui, ó, eu posso estar simplificando ela. É obrigatório simplificar? Não. Mas é claro e evidente que para você trabalhar com valores mais tranquilos, aí, com números menores, você pode estar simplificando ela por 2, chegando nesse resultado. Observe que todas as duas, tanto a primeira linha quanto a segunda, se tratam da mesma reta, mas só aí mudando os seus valores. Tudo bem? Pessoal, a equação geral da reta é muito importante. Com certeza vai estar caindo na nossa prova. E assim, a importância dela é que ela contém todas as informações que nós necessitamos da reta. Através da equação geral, a gente consegue a equação reduzida, consegue os coeficientes lineares e angulares da reta e mais uma infinidade de informações muito importantes. Tudo bem? Então, ó, encontramos aqui a nossa equação da reta. Beleza. Tratando um pouco agora, de forma bem sucinta também, da equação reduzida, ficaria da seguinte forma, ó. A equação geral, ela é dada o modelo dela conforme pode ser visto no vídeo aí, ó. Ax, by, mais c igual a 0. Sempre, 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 a sua equação geral da reta, ela terá igualdade a 0, ou seja, sempre será igual a 0. Tudo bem? Aí, quando você vai transferir para a sua equação reduzida, simplesmente você vai estar isolando o seu elemento y. Então, isole y, e o que ficar do outro lado é a sua continuidade ali. Tudo bem? Ó, um exemplo para vocês aqui. Imagine comigo, 3x menos y mais 5, no canto da tela aí. Não é igual a 0? Temos aqui uma equação geral de uma reta qualquer. Para me transformar ela na reduzida, basta estar isolando o meu y de um lado da minha igualdade e do outro da igualdade eu deixo o meu x e o meu terceiro elemento. Tudo bem? Detalhe muito importante aqui, ó, isso é tema para cair em prova do Enem, vestibular e até mesmo na minha prova. Ó, sempre quem acompanha x é o nosso coeficiente angular. Sempre, sempre. Então, ó, no caso do nosso exemplo aqui, o coeficiente angular seria o 3. Tudo bem? E esse termo independente aqui, ó, nós chamamos de m, sempre será o coeficiente linear. O detalhe, pessoal, o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta, né? Ela é tangente de alfa, como vimos nas aulas passadas aí. E o coeficiente linear, ele determina onde a reta vai passar pelo eixo das ordenadas, ou seja, pelo eixo y, né? Então, por exemplo, esta equação aqui, ó, geral da reta, transformamos para reduzida. Só de olhar para essa equação reduzida, eu tenho informações muito importantes. Ó, primeiro, o 5 significa que, não é coeficiente linear, significa que a minha reta vai cortar. Ó, deixa eu desenhar isso aqui para ficar mais visível. Imagina aqui o meu eixo x, meu eixo y, meu eixo x. Só de olhar ali, pessoal, por aquele desenho, eu consigo visualizar o seguinte, ó. Uma cor aqui. A minha reta vai cortar o eixo y em 5, porque o coeficiente é 5. E observa, o coeficiente angular é 3. Nós tivemos uma aula passada e aconselho vocês revisarem ela, porque pode estar caindo na prova de vocês alguma coisa, questão teórica sobre o coeficiente angular. Observe que o 3 aqui, ó, ele é positivo, não é? Logo, quando eu tenho meu coeficiente angular positivo, a minha reta é crescente. Portanto, ó, eu tenho que minha reta aproximadamente está fazendo esse papel aqui, ó. Tudo bem? Só de olhar para esse exemplo que damos aqui. Perfeito? Então, são informações e ferramentas muito importantes aí para vocês fazerem a prova. Tudo bem, pessoal?
Pois bem, pessoal, então aqui se encerra a nossa revisão. É importante salientar com vocês que não abrangemos todo o conteúdo da prova nessa revisão, porque ainda ficou faltando distância entre ponto e reta, e paralelismo e perpendicularismo. Só que não vou dar ênfase nesse conteúdo, tá, pessoal? Pode ser uma questão, uma ou duas da nossa prova. Lembrando que a nossa prova possuirá 10 questões, sendo que 7 delas serão fechadas. Tudo bem? Então, pessoal, desejo a vocês aí bons estudos. Caso necessitem, nós podemos marcar alguma reunião à tarde, uma aula online à tarde, ou que seja à noite, o melhor momento para vocês aí, para a gente estar revisando mais alguma coisa. Queria agradecer a vocês pela atenção, bons estudos, e precisando, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Então, tchauzinho, pessoal.